É um jogo que temos de ganhar, como é óbvio. O ponto da situação, e o ponto da situação pode ser analisado de dois prismas. O primeiro prisma tem a ver com uma análise estatística, e o que é certo é que estamos numa sequência estatística que nos indica que há 7 jogos para o campeonato que não vencemos, e é um ponto de análise. Outro ponto de análise é realmente a dimensão destas derrotas. E eu recordo, porque acho importante bater neste ponto, que são das 4 derrotas, derrota em casa com o Sporting, derrota em casa com o Benfica, que são derrotas que praticamente todas as equipas do campeonato têm quando jogam com estes adversários a jogar em casa. Temos a derrota no Nacional, que na história do Passos de Ferreira, que eu tive a curiosidade de ir pesquisar, na história do Passos de Ferreira nos confrontos da Primeira Liga, apenas uma vez ganhou no Estádio do Nacional. Portanto, acaba por ser um resultado aceitável, como direi, normal, melhor do que aceitável. E depois temos empates em Coimbra, um empate em Vila do Conde e um empate em Aroca. 3 resultados que na minha ótica são 3 resultados positivos, e é crescente que até em Vila do Conde, quando estávamos na situação de 1-0, tínhamos feito 2-0 que não contou. Um golo absolutamente limpo. Portanto, desta sequência de resultados, aquele resultado que realmente se pode assumir como um resultado mau é a derrota em casa com o Boa Vista. O problema desta sequência é exatamente este, é que é uma sequência. E isso, como é óbvio, preocupa, mas não me causa desconforto suficiente para ficar com a sensação de que é uma obrigatoriedade de ganhar o Marítimo. Eu acho que devemos voltar a retomar o caminho das vitórias o mais rápido possível. Até porque, recordo outro aspecto que tem a ver com este ciclo de jogos para equipas da dimensão do Passos, ou até eventualmente de uma dimensão um pouco superior, é um ciclo que acaba por ser perfeitamente normal no decurso de um campeonato. Eu tive a curiosidade também de ir procurar e de pesquisar, e dou como exemplo as 3 equipas que neste caso estão à nossa frente na tabela, imediatamente à frente, e tanto Aroca como o Rio Ave, como a Vitória de Guimarães, já passaram todas elas por ciclos parecidos. Aponto a título de curiosidade, por exemplo, um ciclo que o Vitória de Guimarães passou, de 12 jogos consecutivos, onde apenas conseguiu ganhar um jogo. E neste momento está à nossa frente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que são ciclos que causam desconforto, mas são ciclos que acabam por ser perfeitamente normais no decurso de um campeonato longo, pautado por uma janela de mercado que foi aproveitada por alguns clubes que fizeram um investimento forte em alguns jogadores que já lhes garantiram pontos, e portanto a nós compete-nos ter a serenidade suficiente para perceber todas estas condicionantes e para perceber que são ciclos normais e que compete-nos é retomar novamente o caminho das vitórias, e é nisso que estamos absolutamente focados. Atendendo que o Márcio Ferreira tem uma equipa de modo jovem, mas é uma equipa que não está pressionada pelos pontos, não, essa pressão não existe. Aquela fase de também poucas escolhas pode ter alguma influência também com resultados menos positivos, pode ter muitos lesionados, muitos castigados, não pode ter isso? Sim, mas eu gostava de tocar nesse ponto, porque acho que, e a minha intenção não é justificar este ciclo de jogos, porque, como é óbvio, as coisas não acontecem por acaso, mas o que é certo, e já o tinha vindo a dizer na altura que estávamos na fase boa e que já estávamos a ganhar, é que este é um clube que projeta jogadores, e quando projeta jogadores, e treinadores inclusivamente, corre o risco, porque estamos a falar de muitos jogadores que vieram dos escalões secundários, e estamos a falar de vários jogadores que são recrutados da formação do clube. Portanto, quando se aposta num projeto destes, quando se decididamente se encaminha a política desportiva neste sentido, acho que é importante perceber que estas fases podem acabar por acontecer. Agravado também, como diz, é um conjunto de situações que se foram acumulando, juntamente com uma outra decisão dos árbitros, que, como digo, acaba por ser perfeitamente normal também no decurso do campeonato, que nos fizeram também ir acumulando esta sequência de jogos sem ganhar. Como digo, preocupa, porque a minha função é mesmo essa, é arranjar soluções, não é arranjar justificações, é arranjar soluções, mas não me desespera, porque aquilo que sinto é que estamos perfeitamente focados naquilo que é o objetivo, e o nosso objetivo, acho importante dizer isto também,
porque podem puxar as fitas todas atrás, e no lançamento da época, aquilo que foi lançado como objetivo principal, juntamente com a direção, foi a manutenção. Ora, essa, há algum tempo, já está garantida. E neste momento, por via deste ciclo de jogos, quase que sinto que nós posso afirmar que estamos a ser vítimas do nosso sucesso. Estamos a ser vítimas daquela primeira volta fantástica. E eu digo isto, e não digo isto para sacudir água do capote, ou que já estou a apontar para outro rumo, porque se a manutenção está garantida, o desafio que foi lançado e que foi partilhado pelos jogadores dos 48 pontos mantém-se perfeitamente alcançável. E enquanto se mantiver perfeitamente alcançável, nós vamos lutar por ele. E este é o cenário do Passos neste momento, porque nós estamos, e volto a dizer, este é o prisma de análise, que mesmo com esta sequência de jogos, mesmo há 7 jornadas consecutivas sem ganharmos para o campeonato, nós estamos em 8º lugar com 31 pontos, com manutenção assegurada. Quantas equipas não quereriam estar nesta posição? Atravessando este ciclo de jogos, estar em 8º lugar com 31 pontos e manutenção assegurada. Porque isto, na realidade, são os factos. Ok? O licenciamento europeu não foi uma formalização de uma candidatura ao teve o seu aval, foi ouvido? Sim. Porque fui ouvido, quer dizer, eu acho que o treinador de um clube não tem que decidir sobre esse tipo de intervenção. Mas, como é óbvio, partilhámos as ideias e estava perfeitamente dentro do conhecimento de que isso seria um passo a tomar. E mais, eu digo, normal, para um clube com a dimensão do Passos, que tem vindo a solidificar o seu estatuto de clube de Primeira Liga, já pontuou uma outra participação com o apuramento para competições europeias, portanto acho perfeitamente normal que o tenha feito. Então, esse cenário novo que se cria com a final da Taça de Portugal, que abre as portas ao 6º lugar, vem de certa maneira compensar, entre aspas, aqui, ou as aspas que quiser, algum relaxamento, eventualmente, possa existir num ou noutro jogador, eventualmente, o facto do objetivo principal que é a permanência estar. Não. Se eu entendo a sua questão, a questão da possibilidade do sexto classificado ser apurado por uma competição europeia, porque nunca o falámos, nunca nenhuma pessoa com responsabilidade do Passos Ferreira falou em apuramento para competições europeias. Volto a tocar, aquilo que foi falado foi a manutenção. E a par da manutenção, um desafio partilhado com todos os jogadores, pelo grupo de trabalho, para a obtenção dos 48 pontos. E é nisso que estamos perfeitamente focados. E este é o ponto, é que independentemente da sequência de jogos que atravessamos, nós estamos nessa luta. Temos 17 pontos para conquistar e temos 10 jogos para fazer. Não é a tabela ou a classificação que nos norteia e que nos guia. É a luta dos pontos. E se fosse possível, deixem-me dizer isto, foi um pensamento agora que eu acho curioso partilhar convosco. E se fosse possível chegar ao final do campeonato com 48 pontos, não ganhando mais nenhum jogo, era absolutamente fantástico. Ou seja, poderíamos acentuar esta sequência de jogos sem ganhar, mas se conseguíssemos fazer e chegar aos 48 pontos, eu assinava já para baixo. O que eu quero dizer com isto é que não é a sequência de jogos sem ganhar que me preocupa, é, neste momento, porque a manutenção está garantida e todas as pessoas estão tranquilas, é a obtenção dos 48 pontos. E essa é a luta, nós não vamos abdicar. E 48 pontos não dão ao 6º lugar? Qual é a expectativa que tem? Não faço a mínima ideia. Não fez as contas? Não fiz as contas. Mas é que Nem consigo fazê-las, nem consegui perceber alguma vez alguém que me apresente esse tipo de contas. Porque isto está dependente de uma conjugação de resultados que eu acho impossível fazer este tipo de contas. 48 pontos é aquilo que nos guia, enquanto nos mantivemos vivos nessa luta, perfeitamente tranquilo da vida. Não considerar isso que é um incentivo extra. Se calhar os 48 poderiam dar eventualmente para o 5º lugar. Ou seja, já está no último lugar. Repare, aquilo que eu digo, e quando passávamos fases extremamente positivas, sempre mantive a minha linha de raciocínio focada nesse ponto. São os 48 pontos. E quando estamos a atravessar uma fase de alguma turbulência, onde volto a apelar à necessidade de haver também alguma serenidade e perceber qual é a dimensão real das coisas, também não vou fugir disto. São 48 pontos, são 48 pontos. Isso é aquilo que nos guia. Depois da primeira volta, na primeira volta ter conseguido fazer tantos pontos, não fica um sabor a bom este arranque, podia já ter os 48 pontos, se calhar muito mais próximos, se continuasse nessa dinâmica. Estava a ver que não vinha essa questão.
Como digo, as coisas não acontecem por acaso. Quando eu digo que estamos a ser vítimas do nosso próprio sucesso, é porque eu completo, uma curiosidade para quem gosta destes dados, eu completo amanhã uma época inteira de campeonato de Primeira Liga. 34 jogos de Primeira Liga. E nestes 34 jogos eu contribuí, juntamente com as minhas equipas técnicas, para o apuramento para a Liga Europa com o Belenenses e contribuí, juntamente com a minha equipa técnica, para uma das melhores primeiras voltas do Passos da sua história. E fizemos, porque volto a dizer, as coisas não acontecem por acaso, por toda a conjugação de fatores que fizeram com que nós tivéssemos atingido esse sucesso. E essa conjugação de fatores, como é óbvio, não se manteve no decurso do tempo. Ou seja, há fatores que explicam isto, na minha opinião, já tocámos aqui em dois deles, e eu não quero com isto, volto a dizer, sacudir água do capote, porque a responsabilidade é minha, e só minha, de tudo aquilo que possa vir a acontecer, e aquilo que já aconteceu, principalmente neste ciclo de jogos, se ganhar. Que, como digo, é um ciclo perfeitamente normal, atravessado por várias equipas. Se fica um sabor amargo, vamos ver no final da época. Vamos ver o que vamos conseguir fazer daqui até ao final da época. Porque se este é um ciclo que eu acabo de dizer, que acaba por ser normal em várias equipas, e vocês, eu fiz este estudo, se o fizerem também, vão perceber que, como digo, a título de exemplo, o Guimarães passou por um ciclo destes, o Aroca passou por um ciclo destes, onde teve vários jogos consecutivos sem ganhar, e neste momento estão à nossa frente. Portanto, quem não nos garante que, atravessando esta turbulência, nós voltaremos a ter novamente aquele ciclo de jogos muito positivo que nos leva a essa meta dos 48 pontos. Esta é a questão.